Boa noite a todos, bem-vindos. Antes da gente começar, deixa eu ver aqui com vocês se vocês estão me ouvindo bem. Digita aqui no chat só para eu saber se vocês estão me ouvindo, me vendo bem, né? Para a gente poder então começar mais uma aula. Ótimo, tudo certo, maravilha. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos para mais, né? Para mais um encontro que é sempre muito especial. E para quem não sabe, né, nós tivemos nos dias 9 e 10 e 11 nós tivemos uma imersão com o tema O Campo Antes da Técnica. E foi realmente muito transformador, né? Foi, na verdade, um intensivão energético, espiritual, e muitas pessoas viveram experiências realmente profundas. Nós recebemos inúmeros depoimentos, ainda estamos recebendo, do impacto que foi essa imersão, né? E realmente foi algo muito forte, envolvendo, né, o processo de cura e de mudança de percepção radical. Mas nós também sabemos que muitos de vocês não puderam estar lá presentes, muitos que estão aqui hoje não puderam participar. Então nós decidimos criar esta aula magna, não é? Para que você tenha uma noção da direção que nós estamos dando para as pessoas que estão buscando transformação, estão buscando, não é, uma expansão da sua própria realidade. E, tendo a noção dessa direção que nós estamos dando, você vai ter, então, hoje aqui, especialmente aqui, a oportunidade de acessar um conteúdo muito especial e conhecer o próximo passo, né? Então eu venho, né, na imersão nós falamos da possibilidade, né, de você melhorar o seu raio de ação como terapeuta, como facilitador, não só como um facilitador formal que atua realmente treinando pessoas, orientando pessoas, seja em caráter de consultório, seja através de vivências, enfim. Esse assunto, esse direcionamento que eu venho falando já há algum tempo, ele também é válido para você que quer melhorar a sua capacidade de facilitar a sua própria vida, né? De, de, de conseguir abrir novos acessos para que você possa expandir a esfera profissional, a esfera da prosperidade, que é um tema muito recorrente. Então, essa aula magna hoje, ela vai ter vai ter essa direção, né? Nós vamos usá-la para que você entenda alguns princípios, alguns conceitos importantes, para que você saia do lugar comum, saia da mentalidade comum ou da mentalidade medíocre, que é a mentalidade que estaria dentro da média ponderada, né, envolvendo o ser humano. Para que nós mudemos a nossa vida realmente com eficiência, nós temos que sair deste lugar da mentalidade comum. E essa mentalidade comum, ela é uma mentalidade reducionista que lhe convence a se ver, a se perceber dentro de um olhar muito pequeno, um olhar muito limitado, que lhe priva da percepção de novas possibilidades. Então, hoje eu vou compartilhar algo que pode ser exatamente o ponto que está travando a sua vida e o seu sucesso. E no final, eu vou falar com você sobre como você pode dar continuidade comigo dentro do treinamento do terapeuta evolutivo, tá? Então vale a pena ficar até o fim, porque aí eu vou falar sobre a proposta do treinamento terapeuta evolutivo e como você pode fazer parte deste treinamento, que é um treinamento disruptivo,
revolucionário e as informações, as ferramentas que eu disponibilizo no treinamento, sem sombra de dúvidas, fará uma grande diferença na vida, na sua prática do teu viver, né? Seja você terapeuta, seja você aquele que está buscando melhorar a sua vida. Nós fizemos uma pesquisa bem ampla com os participantes e nós recebemos dezenas de respostas na pesquisa. E uma coisa que ficou muito clara para mim e para a equipe foi a seguinte: a maioria sente que o sucesso não flui por um motivo ou por uma razão invisível. Olha que interessante. Há algo que parece fugir do controle. E foi exatamente daí que nasceu o tema desta aula de hoje, tá? Porque o tema, né, como você já deve saber, é um tema que ele vai explicar sobre o segredo que está travando ou bloqueando o seu sucesso. E esse segredo, ele tem uma relação direta, ele começa, obviamente, pela sua energia, pela sua energia. Foi assim comigo também, há algumas décadas atrás, em que eu me vi refém de uma situação que eu não queria viver e não queria criar aquela situação. Conscientemente, eu jamais criaria aquilo. Ninguém, em sã consciência, cria uma realidade de escassez. Concorda? Ninguém, em sã consciência, cria uma realidade de doença ou de solidão, mostrando que só o consciente, só o querer consciente não é o suficiente. Que existe outros fatores, fatores estes que são invisíveis, e que nós, por estarmos imersos dentro de uma cultura completamente materialista, reducionista e cartesiana, nos leva a não considerar outras dimensões, outras camadas do nosso funcionamento e da nossa constituição, que são, na verdade, as camadas determinantes que impactam de uma forma direta o funcionamento da sua realidade. Enquanto eu não entendi isso, enquanto eu não realmente comecei a mexer nos meandros dessas dimensões invisíveis, a minha vida não caminhou. É isso que eu quero explicar para você hoje aqui. Você pode querer, você pode ter boa vontade, você pode ter sinceridade em querer mudar a sua vida para melhor, mas se você for alguém displicente em relação ao aspecto da tua energia, em relação à qualidade desta energia, você vai estar mal direcionado. Porque aqui no teu consciente você quer o melhor, você quer mudar as coisas, você tem sinceridade nisso, mas a sua energia diz o contrário. Percebe? No dia a dia você é displicente muitas vezes. Você acorda de qualquer jeito, você vai dormir de qualquer jeito. Você não presta atenção no que está se passando por você. Você não presta atenção na atividade do seu pensamento, portanto, na atividade emocional, na interface com o mundo. Muitas vezes você se coloca em contraposição ao chamado da vida. Olha que coisa curiosa. Você se pega, você se coloca em contraposição ao chamado da vida que quer te levar para uma situação muito melhor. Então, na minha vida pessoal, foi exatamente assim. E eu tenho certeza que na vida da maioria também está sendo assim. Mas não precisa ser assim. E é aí que entra o ponto de mutação, que é o ponto de inflexão de uma vida, quando você, através do autoconhecimento, você consegue mudar o olhar, você consegue mudar a maneira como você responde às coisas, e é claro que essa mudança de resposta diante da vida, ela nasce da mudança do olhar, da maneira como eu olho. Esse como eu olho não é o olhar físico. Esse como eu olho, entre aspas,
É como eu penso a vida, como eu me penso, como eu penso a realidade ao meu redor, não é? Porque esse como eu penso constrói uma lente através da qual eu vou enxergar o mundo. Se eu penso o meu mundo como um mundo difícil, a lente que eu vou usar será uma lente obscura que me faz focar mais na dificuldade do que na facilitação. Se eu penso o mundo como um campo de batalhas, a lente que eu vou usar vai ser uma lente obscura que fará com que eu enxergue luta o tempo todo. E a minha atenção será direcionada para esses detalhes. E assim eu começo a configurar uma atividade mental e emocional, portanto comportamental, que vai me colocar no modo de guerra. E aí, se eu me coloco no modo de batalha, se eu começo a me motivar para duelar com as coisas, a vida vai duelar comigo, o mundo vai duelar comigo. Porque a nossa relação é uma relação dialética com a própria vida. E esse é o detalhe crucial. Então, a minha lente de percepção constrói um campo, qualifica um campo. E este campo qualificado que eu estou sustentando, quer seja um campo com maior ordenamento, quer seja um campo desordenado, ele vai começar a sincronizar situações e eventos. E esse é o divisor de águas. Esse é o divisor de águas em relação àquela pessoa que só estuda, 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 a lê, 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 faz curso, 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 mas não aplica na prática, e aquela que faz um treinamento e aplica na prática. Essa vai mudar. Porque o que importa é na interface com o mundo. O que importa é como você se posiciona na prática do viver. Não adianta nada você saber, é assim, né? Que legal. Mas na prática de viver, lá está você, mais uma vez, refém de um modus operandi que te faz se colocar em contraposição com a vida, te faz se colocar como alguém que luta, alguém, não é? Que realmente acredita que tudo é difícil e que sempre projeta a causa num lugar fora de si. Então, essa pessoa que se coloca dessa maneira, ela não tem a menor chance de mudar as coisas. Então, minha proposta hoje é abranger quatro aspectos aqui envolvendo a mecânica da resolução na sua vida. Primeiro, como a sua energia pessoal está neste exato momento bloqueando ou desbloqueando o seu sucesso. Segundo, como identificar o seu nível de energia predominante e o que isso significa para a sua vida. E compartilhar algumas dicas bem simples para elevar o seu todo vibracional, para você modificar o ponto de sincronismo, ou seja, mudar o tipo de coisa que você sincroniza na sua vida. E o mais importante, como se aplica esses princípios no seu dia a dia para finalmente destravar o seu potencial, para você alcançar, né, a realização dos seus sonhos, enfim. Então imagine por um instante que cada um de nós é como uma estação de rádio. É transmitindo um sinal para o universo 24 horas por dia. Esse sinal é a nossa energia, é a nossa assinatura vibracional. Cada um aqui tem uma assinatura vibracional. E essa assinatura vibracional corresponde à média do que você pensa e sente no seu dia a dia. Não pense você que um momento de meditação, um momento de oração vai mudar essa sua assinatura vibracional. Muda naquele momento. E naquele momento que você mudou essa assinatura, de uma forma controlada,
através de uma prática, ali você tem uma janela de oportunidade. Mas quando você volta, não é, para a sua vida prática, o que vai se impor é a assinatura vibracional padrão, que foi reforçada ao longo de dias, semanas, meses, anos, uma vida toda. Então há que se modificar essa assinatura vibracional de uma forma consistente. Por isso que é necessário um treinamento. E assim, né, imagine que você é uma estação de rádio e assim como no rádio, nós só conseguimos sintonizar as estações que estão na mesma frequência que a nossa. Então, o sucesso, a abundância, a felicidade, nós podemos interpretá-los como frequências também. Vamos usar essa analogia de uma forma didática. Então, imagine que o sucesso é uma frequência, que a abundância é uma frequência, que a felicidade é uma frequência. A pergunta é: você está na frequência certa para sintonizar o que deseja? Ou você só cria na mente o que você quer, mas a sua frequência não está sintonizando aquilo que você almeja? Então, nós temos um campo energético ao nosso redor, uma espécie de biocampo, que é a nossa atmosfera, é a nossa biosfera. E essa atmosfera, ela tem uma qualidade, que é o resultado dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas crenças. E a vida, ela está o tempo todo respondendo a essa atmosfera que você emana. Não é o que você pede, é o que você vibra, não é? Então, o que você vibra tem muito mais força de influir sobre a realidade do que aquilo que você apenas quer ou está pedindo. Eu gosto muito de uma metáfora, que é a metáfora do diapasão. Se você toca um diapasão, por exemplo, afinado em lá, todos os outros diapasões lá que estiverem no mesmo ambiente começarão a vibrar junto por ressonância. Lá quer dizer a nota lá, né? Então, se ele está afinado em lá, quando você toca esse diapasão, todos os diapasões lá que estão naquele recinto começam a vibrar por um princípio físico chamado de ressonância. Da mesma forma, se você vibra na energia da escassez, do medo, porque você está recorrentemente gerando pensamentos de medo, portanto, você está recorrentemente sentindo medo, ou dúvida, ou escassez, o que o universo pode lhe trazer de volta? Mais situações que reforcem essa vibração. Por outro lado, se você cultiva uma energia de gratidão, de confiança, de prosperidade, você se torna um imã para as experiências que ressoam nesta mesma frequência. Aqui cabe encaixarmos uma citação de Jesus, que agora dá para entender metafisicamente o que ele queria dizer. A quem tudo tem, tudo lhe será dado. E aquele que não tem, mesmo o que não tem, lhe será tirado. Num primeiro instante, essa colocação parece até ser injusta, né? Se você olhar do ponto de vista humano, se nós olharmos essa afirmação do ponto de vista humano, a gente vai achar, mas que coisa injusta, como assim? A pessoa que não tem nada vai perder até o que ela não tem, e a que tem recebe? Não, não é possível, Horácio, isso aí está errado. Jesus viajou na maionese quando ele disse isso. Será que está errado? Não está errado. Se você avaliar sobre a ótica de como o universo funciona, você vai entender e vai perceber uma coerência extraordinária. Porque o universo funciona por ressonância. A quem tudo tem. Se eu tenho em mim prosperidade, o que é ter prosperidade na concepção dessa afirmação? Se eu vibro nisso internamente, eu vou ter prosperidade. Então, para eu ter prosperidade,
para que eu manifeste prosperidade, eu preciso já ter isso em mim. Eu preciso ter o estado próspero. Agora, se eu vivo num estado de escassez, como eu vou ter prosperidade se, eu, o que eu, se, eu, o que eu, se o que eu tenho é escassez? Percebe? Então nós precisamos começar a mudar a lógica, sair um pouco da lógica humana e entrar numa lógica vibracional. Ah, Horácio, mas a maioria não pensa assim, tá todo mundo correndo atrás do prejuízo, tá todo mundo correndo para matar dois leões por dia, porque o que importa é pagar as contas. Essa é a mentalidade medíocre, que eu quero que você saia dela. Você não é todo mundo. Você é alguém que, se está aqui, certamente já vem investido em autoconhecimento. Então você não pode se nivelar. Você não é mais o coletivo, você é você. E você pode começar a mudar o seu todo vibracional. Então lembre-se disso. Para eu manifestar, eu preciso ter primeiro. Se eu não tenho em mim, eu não ganho. Se eu tenho em mim, o universo libera. Essa é a lógica. Por isso que uma pessoa que vive numa mentalidade de escassez e ela só quer prosperar, ela só quer prosperar, mas ela não está preocupada em mudar a mentalidade. Ela quer a mudança, mas ela não quer mudar. Esse é o drama que a grande maioria vive. Eu quero a mudança, mas eu não quero mudar. E às vezes eu nem sei como eu mudo. Então eu só fico lhe querendo a mudança fora, mas eu não sei como eu mudo o meu mindset, eu não sei como eu mudo a minha forma de ver a vida, eu não sei como eu mudo a minha forma de perceber. E é aí o ponto-chave do processo. Porque na hora que eu começo a me exercitar, que eu começo a mudar a maneira como eu estou pensando, o tipo de pensamento que eu vou gerando, e eu começo a entrar numa atmosfera interna de maior abundância, de maior prosperidade, porque os meus pensamentos são prósperos, porque eu estou focalizando aquilo que me gera gratidão, eu começo então a mudar esse esquema, agora eu estou mudando, não é? A minha resposta vibracional e o universo vai mudar a resposta dele em relação a mim, certo? Então, se você cultiva, por exemplo, não é, pensamentos de gratidão, de apreciação, de generosidade, você se torna um diapasão numa frequência muito alta. E é por isso que eu sempre coloco, é o campo que vem antes da técnica. Primeiro eu começo a mudar a minha energia. De nada adianta ter as melhores estratégias, os melhores planos, se o seu campo energético está sabotando você. E esse processo, ele precisa ser divertido, ele precisa ser leve, né? É muito comum as pessoas, quando elas começam a estudar esse tipo de coisa, têm acesso a certas ferramentas, elas ficam ali numa postura muito rígida, porque eu tenho que mudar, isso tem que gerar um resultado, e também não é por aí. É você aprender a tornar o processo descontraído, divertido, porque precisa ser agradável. É uma coisa que você se compromete, mas você faz com uma postura de se descobrir no processo. Aí você faz com leveza. Então, eu venho falando muito sobre a questão da escala Hawkins, né? Que foi um trabalho brilhante do Dr. Hawkins. E ali está muito claro quando ele demonstra que quando a sua qualidade energética ela está abaixo de 200 na escala, ali residem as energias de baixo padrão vibracional, que te aprisionam no modo da força de vontade, e que te aprisionam, não é, nos mecanismos do sofrimento. Então, as emoções como vergonha, como culpa, como apatia, medo, etc., elas
elas te levam para esse nível no qual você vai operar usando muito a força de vontade para conseguir o que você quer. Só que quando você está nesse modo energético, de força, você vai tentar controlar as coisas, você vai tentar manipular as coisas, você vai entrar em competição. Então, controle, manipular e competir são modos de se colocar na vida a partir de um estado de contração, a partir de um estado de sobrevivência. Então, ali você está tenso, você está contraído e, portanto, você está sobrevivendo. Então, aqui nesse modus operandi, o sucesso é muito difícil, claro, tudo é muito pesado e muitas vezes até insustentável. No entanto, quando você vai mudando a qualidade da sua energia e você vai se desvencilhando desses campos débeis de consciência e vai avançando para níveis mais altos, você então acessa uma zona que é o ponto da virada, que é o momento que você começa a se estabelecer no primeiro nível de poder genuíno, não o poder sobre os outros ou sobre o mundo, mas o poder interno. Então, nesses estados, a vida flui. Você não opera mais na força da vontade. Olha que coisas, olha que paradigma que nós estamos quebrando aqui, porque a nossa cultura ela sempre ressaltou a importância de você ter força de vontade para chegar lá e conseguir alguma coisa, não é verdade? Mas aqui nós estamos entrando no paradigma metafísico, através do qual você supera a força de vontade para entrar no fluxo da própria vida. Você deve conhecer pessoas assim, né? Pessoas que você ou já ouviu falar ou até acompanhou, que por alguma razão misteriosa, tudo na vida daquela pessoa deu certo e vem dando certo. Como se ela tivesse um fator diferente operando nos bastidores da vida dela. E geralmente, quando você examina de perto uma pessoa assim, você vai descobrir que ela é muito descontraída, que ela não leva as coisas tão a sério, mas leva com responsabilidade. Nós temos essa péssima mania de achar que ser sério é ser responsável e vice-versa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então você percebe que esse tipo de pessoa, essa personalidade, ela tem traços muito claros que explicam por que que na vida dela as coisas acontecem. Ela é descontraída, ela é leve, ela é cuca fresca, não é? Ela tende a ser alguém que aprecia a vida, não é? E lida de uma forma mais flexível e não tão ditatorial, não tão rígida, a ferro e fogo, 8 e 80. Será que você é uma pessoa assim, que será? Que está vivendo sempre a partir do paradigma do 8 e 80? Leva a vida a ferro e fogo, há uma rigidez, não consegue ter flexibilidade, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Então, essa pessoa, ela já não está mais no paradigma da luta. Ela está mais no paradigma do fluir. Então, o sucesso não é mais uma luta, mas uma consequência natural da nossa, do nosso todo vibracional. Nós não forçamos mais. Nós acessamos. Quando você para de forçar, muitas vezes aquilo que você quer viver te acessa.
vem até você. Nós não competimos, nós criamos. Então é um estado de expansão, de poder genuíno, que funciona no plano dimensional sutil do teu ser. Então, o trabalho do Hawkins, ele mostra com muita clareza, e clareza científica, que para alcançar uma vida de sucesso verdadeiro e duradouro, a nossa principal tarefa é elevar o nosso nível de consciência. Porque elevando o nível de consciência, nós elevamos o nível da nossa energia. E para isso, nós precisamos sair dos porões da culpa, do medo, e subir para os andares iluminados dos padrões mais elevados, padrões de alegria, não é? O padrão que eu falo tanto, o padrão da neutralidade, o padrão da aceitação, todos esses padrões mais elevados estão interconectados. Neutralidade, aceitação, disposição, alegria, amor e paz estão todos integrados no mesmo mecanismo. Então você não chega na alegria, você não chega no amor, se antes você não tiver conquistado um posicionamento mais neutro diante da existência. E sem neutralidade, você não consegue se estabelecer no padrão da aceitação. Sem aceitação, você não consegue se estabelecer no padrão do amor e da verdadeira alegria e da verdadeira paz. E por aí vai. Então, essa visão é muito interessante porque ela traz para nós, de forma muito clara, um princípio que eu gosto muito. Veja bem, em várias escolas de mistério, várias escolas de mistério, desde escolas de mistério no Oriente Médio, né, na Índia, no Japão, na China, Tibete, enfim, nas diferentes tradições espiritualistas, nós temos um ponto de concordância interessantíssimo que nos mostra que o universo, ele é feito, presta atenção nisso, ele é feito de uma energia primordial, que nós podemos chamar de luz, tá? Vamos usar esse termo. Essa luz, ela é a fonte de toda a plenitude, de toda a felicidade, de todo o sucesso. E o nosso propósito na vida é nos tornarmos, veja, recipientes para essa luz. Se o meu recipiente ele está danificado, eu não consigo receber essa luz e conter essa luz. Se esse recipiente ele é pequeno, ele vai conter muito pouca luz. E se eu contenho pouca luz, a minha realidade também estará limitada pela pequenez do meu recipiente. Quanto maior luz eu concentro em mim, maior se torna o alcance da minha energia sobre o mundo e maior será a minha realidade. Olha que coisa interessante. Vamos olhar por esse outro ângulo agora. Onde eu quero chegar? As nossas ações, as nossas palavras. Presta atenção nisso, porque isso aqui é uma coisa que é básica, simples e que se você realmente se comprometer, você vai começar a mudar a sua vida agora aqui. As nossas ações, as nossas palavras e principalmente os nossos pensamentos criam a qualidade de um campo. Quando agimos de forma reativa, de forma egocêntrica, portanto, quando agimos com reatividade, com negatividade, nós criamos bloqueios, cascas que nos impedem de receber essa luz.
E por um outro lado, nós temos um sistema estruturado para articular você de uma forma de modo que você continue sendo cada vez mais reativo e mais negativo. Olha o contraponto. De um lado, você tem um sistema, uma matrix, uma matriz, que está articulando você com uma série de estímulos para que você se torne cada vez mais preso na negatividade. O sistema quer que você fique cada vez mais reativo. O sistema quer que você, ao testemunhar uma notícia que ele mesmo construiu, e diga de passagem, uma notícia distorcida e deturpada, ele quer que você reaja àquela notícia, ele quer que você sinta medo, ele quer que você fique negativizado, ele quer que você perca a conexão, porque a única ameaça para este sistema é alguém lúcido e desperto. Aí você vê meio mundo de gente preso nesse mecanismo. Ai, meu Deus, como é que tá assim? Tá acreditando em tudo que vê, sem questionar. Você abre o Instagram, você abre a internet, você liga a TV, você assiste, toma tudo que você lê, ouve e vê como verdade absoluta. Ainda mais agora, com o advento da inteligência artificial, meu Deus, nós estamos vivendo uma, como diz no inglês, uma fake reality, né? Uma realidade completamente fraudada. E você toma com verdade aquilo que você está vendo, sem questionar. E essas verdades, entre aspas, dadas, criam em você mecanismos reativos. Você fica preso no medo. Você reclama, você se queixa, você se revolta, você se indigna. E aí você não está percebendo que neste processo você está criando cascas que lhe impedem, que te privam do contato com a luz. E assim o seu gradiente de luz interno fica muito defasado. E se ele está defasado, a sua vida será defasada. Defasada de felicidade, defasada da verdadeira prosperidade, defasada da verdadeira alegria, defasada da verdadeira confiança, defasada da verdadeira autoestima. Porque você não está percebendo o quanto você se deixa levar pelo mecanismo do sistema. Mas quando nós aprendemos a não ser mais capturados por esses pêndulos energéticos e começamos a permear o sistema, porque agora eu estou, por exemplo, me colocando mais numa neutralidade compassiva e uma notícia não consegue mais me sequestrar psiquicamente. Ela passa por mim, mas eu não absorvo. E assim eu começo a ficar mais proativo. E quando agimos com proatividade, com compartilhamento, com mais consciência, nós somos capazes de absorver a luz que quer fluir na nossa direção e está fluindo agora. Então, o sucesso nessa visão não é algo que nós conquistamos, mas um fluxo de energia que nos permitimos receber. É sobre limpar o nosso canal para que a abundância do universo possa fluir através de nós. Sobretudo quando se trata também, agora dando ênfase na proposta do nosso treinamento, quando você resolve ser um facilitador da sua própria vida ou de alguém como um terapeuta. Percebe a conexão? Então, as regras do. Aqui eu estou demonstrando algumas regras do jogo para que você receba mais luz no seu campo. Então, o que eu quero dizer é que a chave do sucesso não está fora, ela está dentro. Está na qualidade da energia que cultivamos a cada momento. Aí
Alguém pode dizer, ah, mas Horácio, conheço muitas pessoas negativas, mal-humoradas, chatas, que são muito bem-sucedidas. Ah, mas mas elas estão bem de dinheiro ou elas estão bem de vida? São duas coisas distintas. Estar bem de dinheiro não quer dizer estar bem de vida. Eu conheço, eu conheço muitos milionários miseráveis. Só tem dinheiro, mais nada. Não tem alegria, não tem vitalidade, não tem compaixão, não tem empatia, não tem paz. Vive dentro de um esquema de completa miséria emocional. Tem uma história interessante, real, tá? Real essa história, de um grande neurocientista norte-americano. E ele tem vários livros interessantíssimos. E ele tenta coadunar a neurociência com a espiritualidade. E ele mudou a vida dele através de uma técnica que ele aprendeu com uma dona de uma lojinha que ele conheceu quando ele era criança. E o segredo dessa técnica é você só precisa relaxar e aprender a ficar nesse estado. Olha que coisa. Enfim, ele conta que ele estava viajando e ele conheceu, olha que coisa interessante, ele conheceu um bilionário. E esse bilionário chegou para ele e falou assim: Olha, tudo isso que eu tenho aqui, esse monte de carro, essa casa enorme, essa mansão, nada disso me dá felicidade. Eu não sei o que é felicidade. Você pode me ajudar a ser feliz? O que que eu preciso fazer para sentir essa coisa? Isso aqui não quer dizer nada para mim. Aí, esse neurocientista disse o seguinte: eu posso te ajudar, mas você terá que fazer 10 sessões comigo. 10 sessões de mentoria. E cada sessão da minha mentoria é US$ 100.000. Ou seja, teu investimento para eu te orientar, para que você se reconecte, será de US$ 1 milhão. Aí a filha desse bilionário chegou, pai, faz isso, pai, você precisa. O que que é US$ 1 milhão para você? Olha como você está vivendo, você está igual um miserável, você vive triste nos cantos, sua vida não tem sentido nenhum. E realmente para ele, US$ 1 milhão não era nada. E sabe o que o bilionário falou? Aí vocês vão entender. US$ 1 milhão eu não pago, eu só te pago 500 mil. Entenderam? Para ele, para a mentalidade dele, o mais importante era sair ganhando nessa competição. Na mente dele virou uma competição. Eu preciso estar sempre por cima. Eu preciso estar sempre ganhando. E aí, no final da história, o médico falou: Olha, não, então você fique com a sua mentalidade e banque e pague o preço de uma vida infeliz. Percebe? Então ele não estava pronto para a felicidade. A filha dele achou um absurdo. Ela saiu acenando com a cabeça assim, falou: Esse é meu pai. Então prefere uma vida sem sentido, vazia, infeliz, do que honrar alguém, honrar o valor que alguém, né, de grande envergadura e competência estava ali se abrindo para orientá-lo. Percebe? Triste isso, né? Eu sei que para alguns de vocês aqui, falar sobre o campo, falar sobre energia, vibração, luz, pode até parecer um pouco abstrato, até mesmo esotérico. E é por isso que eu sempre ancoro todo esse conhecimento na ciência de ponta, numa visão espiritualista,
lúcida, né, baseado na proposta de grandes mestres espirituais que já vem ensinando há milênios e que agora está se confirmando a partir de grandes físicos, por exemplo, brilhantes do nosso tempo. Né? No trabalho revolucionário do físico Menas Kafatos, inclusive tem até um livro que ele escreveu junto com o Deepak Chopra, chama-se Você é o Universo, depois eu recomendo a leitura desse livro, nos abre as portas para a mecânica quântica e nos mostra como ela redefine completamente a nossa noção de realidade e o nosso papel nela. Então esqueçam o universo como um grande relógio com pecinhas sólidas e previsíveis, como a física clássica nos ensinou. Dentro da mecânica quântica, nós temos uma revelação de um universo muito mais estranho, muito mais mágico e, sobretudo, muito mais participativo. Um dos conceitos mais alucinantes da própria mecânica quântica é a do observador quântico. Né? Então, os cientistas já descobriram que as partículas, os tijolinhos fundamentais da realidade, se comportam de maneira diferente quando estão sendo observados. Quando não há um observador, uma partícula existe em um estado de superposição, ou seja, ela é uma onda de infinitas possibilidades, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. No entanto, no momento em que um observador, uma consciência, uma pessoa, um foco de atenção é direcionado para aquelas ondas de possibilidades, ocorre o colapso e a partícula se manifesta em um ponto específico no tempo e no espaço. O que isso significa em termos práticos? Significa que a nossa consciência cria a realidade. Não é que nós influenciamos a realidade. Nós somos partes essenciais do processo de criação da própria realidade. Então nós temos que pensar o universo não como um conjunto de objetos, mas como um campo infinito de potencialidade. E é a nossa consciência, é a nossa percepção. Portanto, é a qualidade do nosso todo vibracional que colapsa esse campo de infinitas possibilidades na realidade que nós experienciamos. Então, isso nos leva diretamente à ideia de um universo consciente, que tanto o Kafatos e outros físicos de vanguarda propõem que a consciência não é algo que surge do cérebro, como um subproduto de um processo bioquímico. Eles sugerem que a consciência é fundamental. Ela é o próprio tecido do qual todo o universo é feito. Tudo que nós estamos vendo, as estrelas, as árvores, os nossos próprios corpos, são manifestações, modulações dentro desse campo universal da consciência. E o que isso tem a ver com energia e o próprio sucesso? Tudo. Ora, se estamos todos interconectados em um campo de consciência, então a energia que você emana, seus pensamentos, as tuas emoções não ficam contidas dentro de você. Ela reverbera por todo o universo. A sua intenção não é apenas um pensamento, é uma ordem que você envia para o campo, instruindo-o sobre qual realidade manifestar. Se você vibra no medo, você está enviando uma instrução para o campo quântico. Traga-me mais situações que me façam sentir medo. No entanto, quando você vibra, por exemplo, na gratidão, você está dizendo ao universo: obrigado, quero mais motivos para ser gratos. Então, motivos terão que ocorrer para justificar este campo energético de gratidão, que vibra na gratidão. Então, a ciência quântica ela nos dá base para entender de forma lógica e racional porque as práticas energéticas espirituais funcionam. Ela nos mostra que nós não somos as vítimas passivas de um universo aleatório. Nós somos participantes ativos
da nossa própria realidade. O segredo que trava o seu sucesso, então, não é uma força externa, é a sua própria energia, a sua própria consciência operando em um nível que está colapsando uma realidade de escassez e dificuldade. Portanto, se eu sou capaz de colapsar uma realidade de escassez e dificuldade, eu também sou capaz de colapsar uma realidade de prosperidade e graça. A boa notícia é, você tem o poder de mudar isso. O primeiro passo para qualquer transformação é a consciência, é a energia. Precisamos saber onde estamos para poder traçar a rota para onde queremos ir. E é sobre isso, é exatamente sobre isso, que nós vamos focar, não é, no nosso treinamento, né? Eu já atendi N terapeutas e buscadores que estavam completamente dentro de um processo de estagnação. E quando eles aprenderam a realinhar a sua energia, realinhar a sua própria consciência, esse realinhar a sua própria consciência é realinhar a maneira como você percebe as coisas. Tudo começou a caminhar. Então você tem aí três blocos essenciais para começar uma grande retomada de consciência, uma grande retomada da sua própria vida. A questão da energia, se ela está alinhada ou não, como isso bloqueia a tua vida, e o primeiro passo para você destravar. Isso que eu estou te mostrando aqui, hoje, de uma forma excepcional, né, porque esse encontro é um encontro que te marcou num caráter excepcional, né? Nós decidimos fazer esse encontro para abrir essa oportunidade para as pessoas que não puderam participar da imersão campo antes da técnica, por não terem tido tempo ou por terem tido desencontro por conta de compromissos. Hoje aqui, então, você vai ter essa oportunidade mais uma vez. Então, o que eu estou te mostrando é apenas uma pequena parte do conteúdo que nós vamos realmente explorar de uma forma mais estruturada no treinamento do terapeuta evolutivo. Quando eu me refiro a terapeuta evolutivo, entenda que essa noção ela abarca duas possibilidades. A possibilidade de você ser um grande terapeuta de si mesmo, portanto, um grande facilitador da sua própria existência, da sua própria vida, da sua própria realidade, e ela também abarca a segunda condição. Você que realmente já atua formalmente como um facilitador, como um terapeuta. Então, o treinamento, por ele ser bem disruptivo, ele vai te municiar de condições para ampliar a sua consciência e vai lhe fornecer ferramental prático para que você comece a provocar essa transição de uma qualidade energética débil, que te enfraquece, que te coloca e te direciona para que você fique capturado por esses campos débeis de energia que operam abaixo de 200, campos débeis de orgulho, campos débeis de apatia, campos débeis de medo, de vergonha e por aí vai, de tristeza, para que você acesse campos de maior poder. Então, muitos de vocês já se inscreveram, né? Nós tivemos aí, quando nós terminamos no final do último encontro da imersão Campus da Técnica, nós abrimos essa possibilidade. Muitas pessoas fizeram a inscrição para o treinamento, mas nós não tivemos muitos dos boletos que não foram compensados, né? Muitos boletos que não foram compensados. Isso mostra que, por um detalhe, algumas pessoas quase perderam essa oportunidade. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para oferecer essa nova chance. Então, se você está aqui, é porque, é como eu sempre digo,
E isso aqui não é um papo de marketing, é a realidade. Se você está aqui, você tinha que estar, porque você está aqui. Tudo conspirou para você estar aqui hoje. E se você está aqui, é porque você está atendendo a um chamado muito sutil lá no teu íntimo, um chamado até de alma. E eu quero te mostrar o que acontece quando você realmente decide dizer sim para esse chamado. Então, o que que é o treinamento? O que é o treinamento? Eu vou até pedir a Ju, se ela quiser, se ela puder colocar a, a carinha aí, né? O ícone do treinamento, né? Do terapeuta evolutivo. Então, o treinamento, ele é, como o próprio nome já diz, ele é um treinamento prático para buscadores e terapeutas. Então, ele engloba essas duas classes. Seja você um buscador, alguém que gosta de investir em autoconhecimento, quer crescer, quer fazer a sua mente expandir, quer romper com as limitações, esse treinamento é para você. E é também para você que é um terapeuta formal. Então, ele vai te auxiliar a alinhar a sua energia, a desbloquear potenciais, a mudar a sua visão, para abrir esse acesso, esse campo de prosperidade. E assim, se você for um terapeuta que atua formalmente, um facilitador, sincronizar mais clientes, ter a sua agenda cheia, ter eficiência através do seu método. Você não precisa mudar a sua técnica, você só precisa qualificar a sua energia, porque você é aquele que opera a técnica. Então, não é a técnica. O segredo é a energia daquele que opera o método. Então, independente do método que você usar, se você qualificar a sua energia, esse método vai se converter a uma ferramenta com um alto poder de provocar resultados na pessoa que está recebendo, não é? A influência através do seu método. Então, existe um impacto real desse treinamento, porque ele já transformou a vida de muitos terapeutas e buscadores. Então, você vai aumentar o nível da sua confiança, você vai ter acesso a ferramentas práticas que vão além do racional, vai ter suporte, que é um suporte, nós temos um ótimo suporte, e acompanhamento. Ju, você está por aí? Tô aqui sim, deixa eu. Então, vamos para a parte final dessa nossa aula magna, que é apenas para aqueles que estão sentindo o chamado, que querem ter acesso a esse treinamento. Então, hoje você vai poder garantir a sua vaga nesse treinamento do terapeuta evolutivo por uma condição realmente muito especial. Nós estudamos a melhor forma de facilitar esse treinamento para as pessoas e nós chegamos aí num valor que é realmente um valor especial para vocês que estão aqui hoje, que é 12 vezes, 12 parcelas de R$ 103,11, que dá um valor à vista em torno de 997. Então, essa condição, ela está liberada agora. Nós abrimos essa condição para o pessoal que fez a imersão campo antes da técnica, e nós resolvemos abrir para vocês que estão aqui nessa aula magna, tá? Isso não está sendo divulgado abertamente, você não vai ver nenhuma chamada nossa no Instagram aberta com essa, com essa oportunidade especial. Então, nós sabemos que a vida é cheia de compromissos, mas as oportunidades como essa não se repetem sempre. Então, se você, não é, sente um chamado, se você está percebendo algo em você que está te motivando, se você gosta, sente afinidade com a maneira como eu exponho as coisas, então essa é a sua chance de entrar junto conosco nesse processo maravilhoso que é este treinamento. E mesmo que você não siga adiante, eu espero que esse conteúdo hoje aqui
já tenha tocado algo dentro de você, né? Agora, se você sentiu que é a sua hora, nós vamos disponibilizar agora aqui. Eu vou até pedir para a Ju dar algumas orientações sobre como proceder agora, a partir do link que nós vamos disponibilizar aqui. Ju, fala um pouquinho para o pessoal aqui. Vai ser o Tá, link ou vai ser o QR Code? Fala um eu pouquinho. vou colocar os dois aqui, vou colocar o QR Code e o link também, né? Então, assim, pessoal, só um resumo, né? Então, são 6 módulos gravados, já está gravado, e se você focar meia hora por dia, em um mês você termina esse treinamento e depois você pode rever, né? Tem práticas profundas ali para você, para sua energia e também se você é um facilitador para os seus clientes, tá? Então, é um treinamento novo do professor, ele não tinha nada relacionado, né, a ensinar desta forma, desta maneira, a se autoenergizar, a cuidar do campo, tanto você que é facilitador, como você que é um buscador que cuida da sua própria energia. Então, a gente fez o primeiro lançamento, foi um sucesso, e agora a gente deixou ele melhor ainda, porque a primeira versão ela foi gravada ao vivo, né? E agora a gente dividiu e estruturou de uma forma muito mais prática. Então, quem pegar, inclusive, a gente, na semana passada, a gente abriu, e aí já tem bastante gente já fazendo esse treinamento. Você vai poder fazer no seu ritmo, no seu tempo, né, de acordo com a sua rotina. E vai ter todo o suporte, né? Então, o suporte aqui, a maioria já conhece, é um suporte no dia a dia, ele nunca para, ele está sempre ativo. E também tem a interface com o professor, né? Então você, através do suporte da equipe, né, e eu como linha de frente, você tem todo o apoio e o suporte do professor também, né? Durante todo esse tempo aí do treinamento, tá? Então, assim, e tem um pacote de ferramentas ali de cura, né? Então tem áudios, tem holowaves, tudo ali para você, no seu tempo, e ir ali trabalhando também, caso você queira, né? Além do treinamento gravado, da teoria, tem bastante prática também. É mais sobre prática do que sobre teoria. Tem a sua parte de teoria, mas tem bastante prática ali. E quando a gente fala de energia, a gente fala muito de prática, né? E super leve, né, gente? Não é nada maçante, aquelas coisas intermináveis que você não acaba nunca. E se a gente fosse contabilizar mesmo, né? Colocar uma calculadora facilmente por baixo, né, sem acrescentar valores exorbitantes, ficaria nesse valor de 2.682, mas não é isso que a gente fez aqui, né? Pelo valor do treinamento, é realmente tá um valor simbólico, tá? Agora, se você faz parte da mentoria Quanto Evolution, que é a nossa mentoria, nosso programa aqui de acompanhamento, né? Tanto no modelo de 6 meses quanto de um ano. Ou se você já fez o terapeuta, não é para você, tá? Esse aqui é um outro tipo de treinamento. Isso não quer dizer que você não possa fazer, você pode, mas é mais focado para outras pessoas que ainda não passaram pela mentoria do professor e que ainda vão chegar lá. Então ele é bem mais acessível, né? E, e tem um valor assim tremendo, assim, né? Muitos feedbacks a gente tem recebido desse treinamento desde que a gente lançou no começo do ano. Bom, então vamos lá para a parte prática, tá? Para vocês que estão interessados, eu vou colocar aqui o QR Code para vocês fazerem inscrição, tanto pela câmera do celular ou pelo aplicativo direto no banco, você pode abrir e fazer. E também vou colocar aqui no chat o link, tá? E aí, pessoal, uma vez que vocês façam a inscrição, vai chegar um e-mail para vocês da Hotmart, assim, seu acesso ao treinamento terapeuta evolutivo está aqui. Você vai clicar no botão e automaticamente você já vai chegar na área de membros e vai estar lá para você começar a estudar, tá bom? Eu acho que é isso, né, professor? É exatamente uma coisa que é interessante salientar
é que vocês vão ter acesso a algumas ferramentas práticas, inclusive áudios de reprogramação, que são áudios bem concisos e bem, não são áudios longos, que eles foram desenhados para reprogramar uma série de padrões, né? Desde medo, ansiedade, tem vários. E esses áudios você pode tanto aplicar em você quanto nos seus clientes ou pacientes, caso você atue como um psicólogo, como um terapeuta, né? Então, dentre tem muitas ferramentas interessantes que você vai ter acesso e vai poder usar e aplicar, né? É isso, E, pessoal. e uma coisa muito legal, né, que está acontecendo cada vez mais, e também bastante com esse treinamento, é que nós temos bastante, né, tanto pessoas, né, a gente chama de buscadores, mas são verdadeiros pesquisadores que se interessam muito pelo assunto, como vocês que estão aqui, que não são da área da saúde mental, mas se interessam por esses assuntos. Nós temos bastante médicos, psicanalistas, psicólogos, e também pessoas comuns que são empresárias ou que têm pequenos negócios ou até mesmo aposentados. Então, é um treinamento que é para todos, tá bom? Então, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de tirar aqui uma dúvida direto com o professor, ou até mesmo comigo. A gente pode reservar aqui uns 2 minutinhos para isso. Inclusive, tem alguns alunos aqui que já fizeram terapeuta também, se quiserem falar como que foi a experiência de vocês. A Ana Maria, que está aqui presente, com a câmera fechada, já está fazendo, já começou a estudar. Enfim, eu acho que é isso que a gente queria passar, né? A gente realmente separou esse momento especial para entregar um conteúdo de muito valor. Lembrando que a gente ouviu vocês, a gente leu as pesquisas, né? Para quem respondeu, a gente leu com muita atenção. E esses temas, eles são com base nas respostas de vocês. Então, a gente sabe que às vezes é até um pouco trabalhoso, vocês estão na correria do dia a dia e param, dedicam um tempo, saibam que é muito valioso as respostas de vocês ali, tá? O tempo que vocês dedicam. Nos Uhum. possibilitam construir e fazer aulas como essa, entregar um conteúdos como esse, tá bom? Bom, professor, acho que a gente pode encerrar. Eu vou colocar ali também o link lá no grupo. Se alguém Isso. tiver Coloca. alguma dúvida, vou deixar ali também meu telefone, tá legal? Deixa eu ver aqui, ó. A Kazui perguntou: Ju, gostaria de saber se o professor irá tirar dúvida pessoalmente. Sim, nós, inclusive, muito bem lembrado, muito bem perguntado, viu, Kazui? Nós vamos fazer uma aula, nós vamos fazer algumas aulas com essa turma ao vivo no Zoom, Ao vivo. e, específica do treinamento. Então, primeiro a gente tem que dar um tempo para o pessoal consumir, né? Então, daqui mais ou menos um mês, 2 meses, a gente vai ter a primeira aula e a gente vai ter um grupo onde a gente passa esse recado aí que vai falar sobre agenda, tá bom? Ó, Daisy, eu fiz esse treinamento e super indico. Fabiana Coimbra, é muito bom. Márcia Reis, estou fazendo, vale muito. Bom, é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou ficar no WhatsApp aí, atendendo vocês, tá? Vou enviar também as informações lá no grupo. Uma boa noite, obrigado pela presença. Fiquem bem, fiquem em Obrigado, paz. obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. É sempre bom estar aqui com vocês, compartilhando informações nessa troca super saudável. E espero vê-los todos no treinamento evolutivo do terapeuta evolutivo. Forte abraço, uma ótima noite a todos e até breve. Até já.